Pela graça e favor divino, eis aqui estamos mais uma vez, prezados irmãos e estimados ouvintes, para mais uma vez vos falar acerca do assunto que deixamos na última quarta-feira. Obrigado por estarem conosco. Oxalá Deus toque em vossos corações de forma importante, visto que estamos falando da palavra de Deus. Devemos também fazer a diligência, cada um por si mesmo, a nos alegrarmos no Senhor, porque este mundo tem tristezas que dá para si, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em São Mateus, capítulo 4, verso 1, que se refere ao que falámos quarta-feira passada, e prometi terminar o assunto hoje, e permitindo Deus isso acontecerá. Então, Mateus, capítulo 4, verso 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Então o diabo o levou à cidade santa, a saber, Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te e tira-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor o teu Deus e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, anjos vieram e serviram a Jesus. Neste momento, antes de nós entrarmos em nossa meditação acerca desta leitura, vamos orar ao Senhor. Se por acaso tem algum assunto que o perturba demais, se é assunto sério, que entende por si, se tens fé que Deus é poderoso, aproxima-te do Senhor em espírito neste momento, enquanto estivermos conversando com o Senhor nosso Deus. Pai eterno, a Ti, meu Senhor, pertence toda a glória e toda a honra, Senhor. Tudo o que há, tudo o que existe foi criado por Ti, até nós mesmos. Pai eterno, nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós que temos de expor a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a unção do alto, Senhor. Direção do Teu Espírito. E a cada um que nos escuta, Tu és o mesmo que estás aqui no templo e estás em cada casa e até mesmo em muitas vidas, em muitos corações. Senhor, faz uma coisa diferente dessa vez, Senhor. Abre nossos entendimentos, Senhor. Achega-nos a Ti, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para nós vermos e percebermos que o Senhor nos ama. Entregamos, Senhor, este tempo ao Teu cuidado e não só, mas Te pedimos por este tempo agora, Senhor. Guia-nos no que temos para falar, dirige-nos, Senhor, e também abençoa todos aqueles que estão escutando. Deus de amor, nós oramos a Ti, crendo e confiante que o Senhor está ouvindo e que irá responder a esta súplica. O fazemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, e todos disseram Amém. Amém. Vamos então à nossa meditação. Como sabem, está baseada no capítulo 4 de Mateus. Falámos disso a semana passada, mas foi impossível incluir o que eu gostava de incluir por causa do tempo e também por causa da vossa paciência. Por mim, eu falava até meia-noite, não tinha importância. De qualquer maneira, deixe-me repetir algumas coisas que eu disse a fim de refrescar a nossa mente.
Jesus foi levado pelo Espírito, isto é, foi levado por Deus ao deserto. Explicamos naquele dia o que é o deserto, que afinal é o que nós chamamos campo, etc. Então, isto significa que uma vez que Jesus foi levado lá, estava lá, não em espírito, mas em pessoa. Isto significa que a experiência não foi em forma de visão, compreendam, a espécie de um sonho. Uma visão é a espécie de um sonho. Há sonhos muito parecidos com visões, ou até há sonhos que fica difícil definir se é um sonho ou se é uma visão. Mas seja como for, este acontecimento aconteceu literal. Foi literal, foi em físico. Muito bem. Agora, avançando. Com a tentação de Jesus, Deus, o Pai, tinha como objetivo e propósito provar que seu Filho, Jesus Cristo, perfeitamente divino e perfeitamente humano, viveria toda a sua vida terrena isente de qualquer pecado. Deus queria provar isso em Jesus. Não tanto por causa de Deus que tudo conhece, mas para que ficasse diante dos céus e diante do mundo, diante da terra, diante do homem, desde então até hoje. E por isso, foi por isso que Deus permitiu que o inimigo tentasse a Jesus. Referi-me a semana passada e torno a dizer, Jesus não foi levado por Satanás, pelo inimigo. Jesus foi para o deserto mesmo para ser tentado, para provar, para mostrar quem Deus é. Muito bem, continuando. Nós temos a confirmação de tudo isso que estou dizendo. Nós não vamos abrir a Bíblia lá, mas eu posso dizer as chamadas. Está em 2 Coríntios 5, 21. O que acabei de falar agora está em 2 Coríntios capítulo 5, 21, e também em Hebreus 4, 15. Como sabem, mas deixe-me dizer como que eu lembrei-te. Hoje, à quarta-feira, nós fazemos espécie de um estudo. Para ser franco, para dizer a verdade, um estudo vai bem mais longe do que isso, mas também não podemos fazer um estudo profundo, uma vez que os alunos, aqueles que nos assistem, não tenham o material para estudar, não é assim? Não têm a lição em caderno, ou seja lá o que for, para estudar. Então, fazemos um estudo à forma do possível. Muito bem, continuando. A tentação de Jesus foi dirigida aos 3 aspectos da natureza humana. Eu vou repetir. A tentação de Jesus foi dirigida aos 3 aspectos da natureza humana e por isso serve para nós. Jesus foi, como se costuma dizer, 100% homem, 100% Deus. Se é um mistério, é um mistério. Se é inexplicável, é inexplicável. Mas a realidade, depois de estudo sobre estudo, é isso que se deduz. O resultado do estudo é esse. Jesus foi humano e Jesus não sofreu como Deus. Jesus sofreu como homem. Creio que já me referiu a isso antes. Então, a tentação de Jesus foi dirigida aos 3 aspectos da natureza humana e por isso serve para nós. Porque nós também somos constantemente tentados. Talvez alguma pessoa diga, oh não, eu sou um santinho de pácaro inchoso, mas eu sou uma boa pessoa, eu não sou tentado, eu não sei o que é uma tentação. Talvez alguém esteja tão habituado a ser tentado que para essa pessoa já é natural. Mas continuando, diz assim, desejo da carne, esses 3 aspectos da natureza humana são desejo da carne, desejo dos olhos, ou seja, a concupiscência e o orgulho da vida.
Isso pode ser lido exatamente como eu falei em 1 de João, capítulo 2, verso 16. Mas para não extraviar a nossa atenção, quem tem gosto pode tirar a nota e depois, com mais tempo, vá seguindo as nossas palavras. Muito bem. Então, primeiro, tornar pedras em pão. Foi a sugestão do inimigo para Jesus. Tenha estado em jejum, sem comer nem beber. É alguma coisa para seu próprio uso pessoal. Ouçam, veja lá o conselho, o primeiro conselho que o inimigo deu a Jesus, para cuidar de si. E Jesus não veio para cuidar de si. De facto, disse certa ocasião os lábios do Senhor Jesus que eu vim para ser servido eu vim para servir e não para ser servido. Mais uma vez, eu vim a este mundo para servir e não para ser servido. Mas o inimigo vê as coisas ao contrário. Venha a nós, venha a nós. Então, o primeiro conselho que ele deu foi para tornar as pedras em pão. O alvo que ele queria não era matar a fome a Jesus, ele queria era que Jesus fizesse alguma coisa que ele mandasse, pelo menos sugerisse. Muito bem, Jesus lhe respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sem dúvida nenhuma, é importante o pão sobre a mesa, mas o pão não é tudo. O pão desta vida não é tudo. É indispensável, mas sobre isso está fazer a vontade de Deus. Estar em receber e crer toda a palavra que sai da boca de Deus. O segundo, levei Jesus à cidade santa, ao pináculo do templo. Talvez, com vossa permissão, eu dissesse, em vez de pináculo, talvez na nossa linguagem fosse mais correto dizer, levou à torre do templo, o ponto mais alto do templo. Ora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Isso aqui ninguém sabe se foi em espírito ou se foi em imaginação. Possivelmente não foi fisicamente, mas ninguém sabe. Cada um pode pensar da melhor maneira que lhe aprovar, de acordo com a sua mente, a sua sabedoria, a capacidade acerca do assunto. Mas o facto é que ele levou-o ao pináculo do templo. Isso é a segunda coisa. E dizendo, leva ao pináculo, vai lá acima, a cidade santa é a cidade de Jerusalém, muita gente deve estar passando lá, faz-te famoso, dá um salto da torre para baixo e vais cair lá embaixo e eles vão ver isso e vão saber que tu és o Jesus que vieste a este mundo, etc, etc. Faz isso. Cuidado com os conselhos do inimigo. Normalmente eles soam bem e aparecem bem. Além disso, disse o inimigo a Jesus, além disto, nada te vai acontecer, pois está escrito. A palavra a que o inimigo se está referindo, dizendo, está escrito, não se refere a Jesus. Ele está se referindo ao Salmo 91. Não se refere a Jesus. Não é acerca de Jesus, é acerca daquele homem, Salmo 91. Bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Lá embaixo, depois no verso 7 ou 8, é que ele diz, o Senhor dará ordem aos seus anjos para guardar. Mas para guardar é aquele homem que vem desde o princípio do Salmo. Compreende? Vê como Satanás é astuto e mentiroso. Ele pôs aquela palavra bíblica, ele fez-se santarrão, mas fora do texto. Compreende? Ele estava fora do... Ele está no contexto errado. Ele aplicou uma coisa que foi destinada a alguém e ele aproveitou, soa bem ao ouvido, e ele aproveitou, disse aquilo a Jesus, fora do texto. Fora do texto, nós podemos ler a Bíblia e levar a leitura para onde nós quisermos. É preciso muito cuidado
quando alguém diz, oh, está escrito isso, está escrito aquilo, é bom nós procurarmos saber para quem é que foi escrito e quem é que está falando. Muito bem, isso já não faz muita parte do nosso assunto, temos que correr por causa da vossa atenção. Muito bem, então agora, como eu disse, está escrito no Salmo 91, se alguém por acaso quer confirmar isso, faça muito bem, porque lá nesse Salmo 91 tem uma bênção para si, sabia? Oh, yes. Certamente que tem, certamente que tem. Vai chamar o yes a outro. Certamente que tem uma bênção para si no Salmo 91, porque aquele que está no abrigo do Altíssimo está protegido pelo Senhor. É qualquer um que se chega para o Senhor, não é uma pessoa especial, compreende? É para aquele que se chega para Deus. Isso é a linguagem do Velho Testamento, mas serve perfeitamente para o Novo Testamento. Vamos agora ao número 3. Tudo isto te darei. Levou a um monte muito alto, levou o Senhor Jesus a um monte muito alto, fosse qual fosse o modo e a maneira, levou Jesus a um monte muito alto e disse, tudo isso te darei se prostrado tu me adorares. Opa! Prostrado não é de joelhos, prostrado não é de cabeça inclinada, prostrado é tirado por terra, é caído em terra, é deitado no chão, normalmente de costas para cima. Era isso que ele queria o inimigo, que Jesus lhe fizesse. A gente já volta quase a esse ponto aí. Ora, está escrito no Salmo 24, logo no princípio, que do Senhor, Deus, é a terra e a sua plenitude. Como é agora que o inimigo quer dar a Jesus os reinos da terra, se a terra não é dele, a terra é de Jesus? Ele é descarado. Tenha cuidado com o inimigo das nossas almas. Eu vim outra vez hoje falar nisso exatamente por causa disso. Eu lembro-me que eu disse a semana passada, disse, não se brinca nem com Deus e nem com o inimigo, porque Deus nos ama, mas o inimigo não ama a ninguém. Parece-me que nem a si mesmo. Mas acerca dos mundos, acerca dos reinos deste mundo. Eu estava dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, a sua grandeza, como é agora que Ele quer dar ao Senhor Jesus, que foi o Criador de tudo. No princípio era o Verbo se fez carne, etc, etc. E como é agora que Ele quer dar aquilo a Jesus? Bom, há uma certa coisa aí, sabes? 1 de João 5,19. Em 1 de João, Epístola de João, não o Evangelho de João, 1 Epístola 19, 5, 1 Epístola de João 5,19 diz que este mundo está no maligno. Ora, este mundo está no maligno. Maligno é Satanás, é ele mesmo. Então, como é que se compreende isso? Como é que o mundo, como é que toda a terra é de Deus? E agora nós estamos dizendo que está escrito, e é verdade, está escrito em 1 João 5,19, é verdade, está escrito de que o mundo, este mundo está no maligno. Sabes porquê? Há pelo menos dois mundos. Esta palavra mundo é usada em duas ocasiões para dois fins distintos um do outro. Em João capítulo 17, nós encontramos o que se chama em teologia de oração sacerdotal do Senhor Jesus. São João, agora no Evangelho, São João capítulo 17, todo o capítulo, praticamente todo o capítulo, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E lá está escrito assim, Pai, Jesus orando ao Senhor. E orando ao Senhor a respeito dos discípulos, o Senhor diz assim, Pai, dê-lhes a tua palavra, isto é, aos discípulos. Pai, deu-lhes a tua palavra
e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Este mundo que o Senhor Jesus está se referindo aqui não é o mundo, não é necessariamente o mundo que Deus criou, como a terra, o sol, a lua, a vegetação, o mar. Tudo isso não se refere a isso. Isso aí é belo, embora esteja sob maldição derivado à queda do homem no jardim do Éden. Ficou. É por isso que as árvores, se a gente não tratarmos delas, cria bicho, a outra coisa apodrece, etc, etc, porque perdeu a beleza virginal, natural do princípio por causa do pecado do ser humano. Mas, de qualquer maneira, o mundo que se refere aqui e o mundo que o outro tinha para dar a Jesus é o mundo chamado pecaminoso, o mundo do pecado. É o mundo aqui, agora, é tudo que não é e que não vem da parte de Deus. Os desejos carnais, o pecado pessoal, atolado no pecado até não poder ser mais, isto é, o que se chama o mundo que está no maligno. Não devemos confundir isso com o globo, chamado globo Terra, e nem com o resto do universo. É o que o Senhor está falando com os teus discípulos. Pai, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Ora, os discípulos estavam no mundo. Nós, os discípulos do Senhor, os que são discípulos do Senhor, os que já deram o seu coração ao Senhor Jesus, estão neste mundo, mas não são do mundo, assim como Jesus não é do mundo. Senhor João de Jesus, João amado, pastor amado, o que é que estás dizendo por aí? Não faz sentido. Parece que não faz sentido, mas faz sentido. O que nós estamos dizendo precisava ser falado mais vezes e melhor explicado. Mas essa é a realidade. O mundo está perdido, mas o mundo tem o seu esplendor do mar, esplendor do pecado, daquilo que agrada os olhos, daquilo que agrada o pão em cima da mesa, comer começou logo com o pão em cima da mesa e com o esplendor do mundo, o esplendor do pecado. É preciso falar mais da imundícia, da miséria. Para ele é o esplendor e, infelizmente, para a maior parte do mundo, não me compete dizer a maior parte ou a parte mais pequena, mas para o mundo é exatamente isso que o mundo gosta. Então, é por causa disso que nós estamos hoje falando de novo, para esclarecer, embora eu compreenda que não fique bem esclarecido, talvez não seja 2 vezes suficiente, mas fica mais ou menos ferventado, de qualquer maneira, o que é o mundo que Deus criou e o que é o mundo que está no maligno. Por outras palavras, há um mundo salvo e há um mundo perdido. Há um mundo salvo, é o mundo de Deus, e há um mundo perdido. Uma coisa, qual é o mundo que o meu querido ouvinte, caro ouvinte, pertence? Pertence ao mundo que é do outro ou pertence ao mundo que é do Senhor Jesus? Tanto que nós gostávamos de alargar ou de começar num outro assunto aqui acerca do salvo e do perdido e desse mundo que odeia a palavra de Deus e do mundo que não quer odiar, mas não faz caso, não obedece, não quer saber, porque o que o mundo deseja é exatamente as coisas às quais Satanás se referiu com Jesus, as coisas da natureza humana. É aquilo que é vergonhoso, isso é que é bom, é aquilo que não é a vontade de Deus, isso é o que ele tem
para dar àqueles que estão no mundo. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus ainda está aí, a dispensação da graça, a salvação em Cristo Jesus ainda está aí, ainda há lugar para todo aquele que quiser vir a Jesus, dar o seu coração a Jesus e gozar a vida do céu nesta terra, mesmo no meio desta podridão e desentendimento, tudo isso ainda é possível viver em paz com o Senhor. Por isso gostamos de começar o nosso programa dizendo: a paz do Senhor seja com vocês. Mas uma vez que eu toquei agora em uma tecla, e eu tenho aqui os meus horários andando, de uma vez que eu toquei agora numa tecla que fez-me lembrar, este mundo não está por muito. Ora, que me importa que se riem de mim? Este mundo não está por muito. Breve, Jesus voltará. Eu nunca vi isso na minha igreja. Tive 30, 40, 50 anos, nunca vi isso na minha igreja. Nunca me disseram, ninguém está falando em igrejas. Breve, Jesus voltará para levar aqueles que o mundo odeia, aqueles que o mundo não quer nada com eles. Tem lá os seus nomes, eu não vou dizer os nomes. Então, de qualquer maneira, fica o nosso aviso. Se Deus me permitir, eu estou inquieto para falar disso, mas alguma coisa se pôs no caminho, creio que foi a vontade de Deus, alguma coisa aconteceu e eu desviei o caso, mas eu estou inquieto para falar acerca da vinda do Senhor Jesus e do caos em que se encontra este mundo. Não se assuste com o terremoto que houve na Califórnia, creio que foi na Califórnia. Não se assuste com isso, porque mais do que isso vai acontecer. Não esteja muito consumido com essa pandemia, porque estará acontecendo mais e pior. Nós desejamos que as coisas venham ao normal, mas eu vou ser sincero consigo, e eu não quero que passe mal esta noite. Eu duvido muito das coisas virem a ser como eram, porque nós estamos em um período que a Bíblia chama de o princípio de dores. É exatamente os primeiros sofrimentos que vai haver na tal grande tribulação. Mas a igreja em breve vai ser tirada, porque a igreja não vai passar pela tribulação. E a igreja é composta de pessoas como nós, que já deram seu coração a Jesus. Pronto. Chegou a hora, temos que terminar. Vamos fazer uma oração, vamos orar ao Senhor, vamos dizer que se tem algum pedido, o Senhor ainda está para nunca mais sair do trono. Ele ainda está no trono para nunca mais sair e Ele pode responder à tua oração. Se tiver alguma pergunta que queira fazer acerca do que eu vi, mesmo se não se importa disso para nada, seja lá como for, mas o bom é importar. O bom é importar por esses acontecimentos que estão tomando lugar. Isso não está acontecendo à toa para aí. Isso que o senhor fulano está fazendo, isso que o outro senhor fulano está dizendo do outro lado e deste lado. Agora eu não posso falar mais, mas tudo isso está escrito neste livro. Então, vamos orar agora. Nós estamos certos que estamos vivendo agora. Daqui a um minuto, só Deus. Mas breve, Jesus voltará. As igrejas vão ficar vazias. Fábricas não vão ter ninguém para abrir o portão de manhã. Aviões vão voar sem seus pilotos. Coisas terríveis estão para acontecer. Eu não estou pondo medo a ninguém. A palavra do Senhor nos avisa de tudo isso. Oremos ao Senhor, amados. Como eu disse, está um problema. Lembre-se esse problema diante de Deus. O Senhor quer te ajudar. Tá bom? Pai eterno, é no nome santo do Senhor Jesus que nós nos achegamos a Ti, Senhor. E neste nome nós queremos pedir uma bênção especial para aqueles que ainda viram essas palavras, Senhor. Algum problema, alguma dor, alguma aflição. Senhor é poderoso. Revela-te essa vida, revela-te esse lar, Senhor. E faz maravilha. Glorifica o Teu nome nesta cidade, ó Deus. Para a honra da Tua majestade, Senhor. Agradecemos-te por esta oportunidade, Senhor, e uma bênção para a Tua igreja, Senhor querido. Ajuda-nos a ser fiéis até o fim
e é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos, e todo o mundo disse amém. Com isso temos terminado o nosso programa.